Gente, aí nós estamos com nosso amigo Ricardo Carvalho, para os íntimos Rick, então por enquanto chamo ele de Ricardo Carvalho, né? Grande historiador, produtor, autor. Ele não quis falar que era multi, não, mas ele é multi. O cara é bem humilde. Fala aí, Ricardo, como está a sua terra aí? Bem? Tranquilo? Bem, né? Tudo, saudações a todos, né? Desse canal fantástico que eu ando já acompanhando, assim. Eu estou feliz demais com o que aconteceu com nossa doutrina durante a pandemia. Prova indiscutível, peremptória, assim, de que a espiritualidade sabe que é melhor para a gente. É dor, é sofrimento, é despedida, é tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, o salto que nós demos é incrível que a divulgação doutrinária deu, assim. A gente agora está no mundo todo, né? A gente agora está em todos os lugares. Eu participei de live com o grupo espírita de Nova Orleans. Tenho conversado, feito palestra para o pessoal da Espanha. Tenho conversado com gente do mundo todo. Descobri que tem um grupo espírita em Moscou e aí a gente já fez contato. Vou fazer uma atividade para eles agora. Então, nesse aspecto, o boom que a doutrina deu, do ponto de vista de divulgação, de conhecimento, de possibilidades, é fantástico. A gente ainda está recalcitrando em algumas coisas, mas vamos aprender o formato em breve. Em breve a gente vai estar decolando para voos inimagináveis que o Espiritismo pode dar com essa nova versão, com esse novo caminho, que nada mais espírita, né, do que usar as ondas da web, da rede mundial de computadores. Isso é interexistencialidade, isso é uma mediunidade eletrônica, tudo isso eu fico muito feliz. Acho que a gente vai viver momentos muito bonitos, muito. Já estamos vivendo, né? Eu tenho dito isso assim, cada semana falando com... Cada semana não, né? A gente até fez uma... Eu conversei agora com o Cássio, que eu fiz uma confusão, assim, qual era o grupo que eu ia entrar agora, porque quase todo dia a gente está falando com algum lugar do mundo, do Brasil, e isso não era viável. A gente tinha uma agenda forte, assim, de palestras, de eventos, mas que estavam limitadas pelo deslocamento do corpo físico no espaço-tempo, né? E agora a gente venceu, cara, o espaço-tempo. E eu fico sonhando, imaginando o que vem pela frente aí. O que o Espiritismo começou a construir nessa pandemia e o quanto essa necessária penetração da luz vai acontecer em âmbitos os mais variados, assim. Eu estou muito feliz. Você acha que a casa espírita vai mudar? Com base nisso que você está falando aí, você vê alguma mudança na casa espírita? Vai mudar tudo, já está mudando tudo. Eu já venho na contramão já há algum tempo, assim. Eu prometi que eu não vou dizer não para a doutrina. Eu já tinha tomado essa decisão, conversei com minha família. Quando eu comecei a mudar meu ritmo de vida, né? Eu cheguei a dar aula em 16 escolas ao mesmo tempo. Meu Deus! 16 instituições com contrato de trabalho com 16 instituições ao mesmo tempo, em, sei lá, 14 cidades, 3, 4 estados. Por semana eu dava aula, assim. Então teve um momento dessa coisa do pré-vestibular, pré-ENEM, que eu saía 2 da tarde, dava uma aula das 18 às 20 horas em Recife, chegava em casa 2 da manhã para dormir, para 7 horas da manhã estar de novo, né, nos cursinhos aqui em Salvador. Aí do outro dia pegava outro avião, ia para Barreiras, aqui no extremo, mais perto de vocês do que de Salvador. Aí fazia palestra lá, dava aula, revisão. Depois no outro dia estava em Vitória do Espírito Santo. Então eu vivi uma loucura até que um momento eu disse, opa, peraí, e o Espiritismo está onde aí? E o artista, Ricardo, que quer muito voltar a produzir, eu precisava voltar para o teatro urgentemente. E a TV é o teatro eletrônico, né? Então eu queria escrever, produzir, estava fazendo muito documentário. A televisão começou a gostar de mim como professor de história. E isso me honra muito, mas eu queria muito que a TV, que o audiovisual gostasse de mim como artista. E isso me frustrava. E eu resolvi dar um basta. Comecei a largar tudo. Foi uma coisa impressionante, cara. Comecei a largar, pedir demissão, organizar minha vida. Disse, deixa eu ver aqui o que a gente tem, dá para sobreviver, comer. Então, vamos... E aí, pior é que acabou dando muito certo esse outro lado, inclusive do ponto de vista profissional. Mas eu tomei uma decisão. Se eu vou deixar a sala de aula, hoje eu sou dou aula em 4 instituições, mesmo assim com pouquíssimas aulas em cada uma, eu estou 100% dedicado à produção audiovisual, teatro, cinema, televisão e tal. Eu disse, eu não vou mais dizer não à doutrina em hipótese alguma. O que aparecer, eu vou dizer que faço. Ah, tem uma palestra, eu vou topar, vou fazer. E aí o que aconteceu? Mas existia o limite do custo do deslocamento físico. Muitas vezes eu assumia esse custo, quando eu sabia que a instituição não tinha como bancar uma passagem aérea e tal. Mas mesmo assim é pesado, né?
e tem o tempo, porque você não faz só a palestra, você tem o deslocamento, a hospedagem, voa no dia seguinte. E aí o que aconteceu? Quando veio a pandemia, todas essas limitações caíram por terra. Não existe a limitação. O tempo, mais ou menos, mas o espaço-tempo, o locus, nosso locus na terceira dimensão. Eu tenho um conhecido, né, meu amigo, assim, né? Aliás, eu sou amigo dele, não sei se ele é meu amigo, que é o Jorge Versilo, que é um cantor, não sei se vocês conhecem. Conheço, A gente teve alguns contatos e tal, eu gosto dele demais. Eu considero meu grande amigo, eu não sei se é recíproco. Mas o Jorge Versilo, quando a gente tem a chance de conversar, ele sempre tem uma coisa que ele diz assim: veja bem, professor, a terceira dimensão, a terceira dimensão. Eu achava muito doido isso. Depois eu comecei a entender que ele está certo. O nosso locus tridimensional, ele age no espaço-tempo. A web age no espaço, que reduziu demais, mas o tempo, sim, mas o espaço foi vencido. Rapaz, eu tenho falado todos os dias com um prazer, com uma felicidade. Sabe? Domingo agora de manhã, por exemplo, eu estou em Serrinha, fazendo um seminário com jovens de Serrinha. Aí, à noite, eu estou fazendo uma palestra para o Senhor do Bonfim, aqui no interior da Bahia. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira, eu tenho um seminário no final da tarde com o pessoal de Aracaju. Cara, na moral, fala aí. É fantástico, é fantástico. Obrigado à espiritualidade e ter nos ajudado a crescer com dor, tudo bem. Ninguém vai dizer que uma pandemia não é uma coisa difícil. Perdi muita gente, mas assim, pra gente que é espírita, que sabe que a morte é né, é uma mudança. Eu termino o filme, né, a gente estava falando aqui em off antes do filme da gente, do Je suis Kardec, né, que eu aproveito para pedir para a galera assistir. Tá lá no YouTube, Je suis Kardec, é Je suis, eu sou Kardec. Na época que eu lancei, Cássio, na época que eu lancei o filme, nossos irmãos evangélicos ficaram atarantados comigo, que eu recebi de pancada nas redes sociais. Como é que pode você falar de Jesus, Kardec? Pô, você me deu até uma ideia, viu, amigo crente? Porque Jesus, Kardec é massa, entendeu? Mas não era essa a intenção, né? Eu sou Kardec. Você lembra que eu termino o filme dizendo assim, nós somos todos Kardecs, né? Todos, nós que seguramos a charrua do espiritismo e tal. Mas eu estava falando do filme pelo seguinte, eu termino o filme com uma frase que é de Steven Spielberg, que ele nunca colocou, eu procurei, ele nunca assinou isso, mas eu já ouvi tantas vezes nos filmes dele que eu atribuo a ele. Que ele diz assim, nada acaba, apenas fica diferente. É lindo isso, não é lindo isso? É lindo. Nada acaba, apenas fica diferente. Então, pra gente que é espírita, que sabe que nada acaba, apenas fica diferente, então a dor da morte é difícil, velho. Mas, por outro lado, assim, a gente entende que os benefícios que essa pandemia está trazendo, né, do ponto de vista de nosso senso crítico para a política, ficou muito claro, né? Porque o joio e o trigo estão muito claramente definidos nesse momento. Não precisa entrar em detalhes, porque tem lugar que eu fui falar demais e ninguém me chama mais para fazer palestra, né? Então, como eu quero que você me chame, eu não vou entrar nesse mérito. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ficou bem claro quem é do bem e quem é do mal. Ficou muito claro quem é que está projetado na evolução da humanidade e quem está querendo deixar a gente parado no passado. E trouxe esse salto também, hein? Falei demais, né, cara? Não, é assim mesmo. E como que você entrou no movimento espírita? Como que ele surgiu na sua vida? Minha mãe era espírita, né? Minha mãe, Divaldo, fez a formatura de minha mãe, falou na formatura de minha mãe e tal. Nós éramos... Aonde isso? Onde? Lá na Calçada, né? Minha família tem uma história, é uma família de educadores e artistas, todos, sem exceção. Quem não é músico, ator, dançarino, quem não é professor, assim, raramente tem alguém que foge dessa regra. São educadores e artistas. E minha mãe e minha avó tinham uma escola muito próxima da Mansão do Caminho, da primeira, quem assistiu o filme lá do Divaldo, né, que é aquele prédio, número 124, lá na Barão de Cotegipe, na Calçada, que é um bairro aqui na Cidade Baixa de Salvador. Então, minha mãe frequentava, era amiga, foi coordenadora de grupo de jovens e tal. A família teve um baque social muito grave, assim, a escola de minha mãe faliu, e minha mãe dava muita bolsa, a escola foi uma coisa bem difícil, assim, do ponto de vista da sobrevivência. E nós fomos morar nos Alagados, que é um bairro bem limite social aqui em Salvador. Alagados não é da música do... Tem Alagados, da favela da Maré. Mas ela nunca deixou, assim, sempre queria que a gente frequentasse.
Eu ia para as palestras. Quando era Divaldo, eu gostava. Quando eram os palestrantes, eu achava chatíssimo. Assim, me perdoe, mas eu achava chato. 11 anos, 12 anos, cara. Não entendia nada. Divaldo fazia a gente rir. Esse gênio potente da oratória, né? Se ele não tivesse nenhuma das outras qualidades dele, a construção vocabular de Divaldo é um fenômeno, é uma coisa que não tem explicação. É lindo, magnético, né? é quase, é lindo. é quase uma hipnose coletiva, é um negócio lindo. Eu fui ler aquele livro, A Cibernética dos Estados Emocionais, eu só via Divaldo falando como é que a pessoa no gesto, na construção... Tem gente que faz consciente e inconsciente. Eu não sei se o dele é consciente ou inconsciente, mas o jeito que ele imposta, que ele faz o gesto e olha você no olho, tá falando para você, né? Aí eu ia, aí até que um dia um amigo me chamou para conhecer a Juventude Espírita Nina Aroeira. Minha vida ali aconteceu, tudo de bom que aconteceu na minha vida aconteceu naquele 6 de março de 1981. E você foi de bom grado? Você foi de bom grado? Você foi assim na boa? Fui assim, né? Fui assim. Esse amigo era frequentador já do grupo de jovens. E, cara, você tem que conhecer, meu Deus do céu, pô, domingo de manhã, será? Fui. Como eu não tinha dinheiro para ir, porque eu já estava morando no outro bairro aqui em Salvador, chamado Mussurunga, que é um bairro que hoje é um bairro de classe média, né? Porque é um bairro bem popularzão, assim, que era Urbis. Hoje é o equivalente a Minha Casa Minha Vida, né? Esse que foi o maior programa social da história do Ocidente, né? Minha Casa Minha Vida. Era um projeto parecido nos anos 70. E aí eu fui morar lá em Mussurunga. Então eu disse, Paulo, eu não tenho dinheiro para ir. A grana é contada, assim, para comer, né? Ele fez assim, consigo o dinheiro para ir, que eu te consigo o dinheiro para você voltar para casa. Olha. Então tá, mais fácil. Aí fui eu correr atrás, consegui o tal do dinheiro, não sei o que eu vendi, consegui o dinheiro para pegar o ônibus. Aí fui para a mansão, que fica bem distante, né? É como uma ponta a outra da asa aí de Brasília, é uma coisa bem distante. E aí cheguei lá, ele não foi. Até hoje eu não sei como eu voltei. Eu não lembro como eu voltei. Sério? Sério, ele não foi. Ele me deixou lá parado na porta do Banco Bradesco, perto da mansão do caminhão, ele não foi. Eu disse, pô, já tô aqui, cara. Vou lá, né? Fui, entrei. E aí, rapaz, minha estrada de Damasco. Não, minha estrada de Damasco, amigo. Porque eu acho, sabe, Cássio, que a estrada de Damasco, ela se apresenta pra gente de formas as mais variadas. Pode ser um evento dramático, como foi para Paulo, né? Que foi aquela revelação. Pode ser para outros a perda. Pode ser para outros uma iluminação. E para outros um simples amigo que não apareceu num domingo pela manhã, em 6 de março de 1981. Eu só sei que quando eu entrei ali, eu disse, eu amo muito tudo isso aqui. Que é isso? Que pessoas são essas? Que vida nova é essa, sabe? Eu entendo às vezes, voltando aos meus irmãos evangélicos aqui, eu entendo quando o cara disse, velho, entendi, fui salvo. Aquilo ali é o simbolismo dele para a sua estrada de Damasco. Para mim foi aquele dia. Só para você ter uma ideia, aqueles 40 jovens que estavam na sala naquele dia, estão comigo agora online, porque nós temos um grupo que vai virar filme, porque eu vou filmar essa história nossa. Nós somos amigos até hoje. Continuamos juntos até hoje. Nossa. De 6 de março de 1981 até hoje, casamos a maioria dentro do grupo. Naquele dia, naquele 6 de março de 6 de março, né? 6 de agosto é aniversário de minha filha. Naquele 6 de março de 81, uma criatura de cabelos castanhos, ondulados, subiu assim para falar, pediu para falar, e ali eu disse, existem seres desses assim? É a minha esposa hoje, cara. A gente está junto. Sério? Muitos se casaram dentro do grupo. Todos estivemos nas formaturas de ensino médio, comemoramos a entrada na universidade, acompanhamos as defesas de tese de doutorado e mestrado de todos, acompanhamos os filhos de cada um, os casamentos, as perdas dos pais, juntos, estamos juntos há quase 40 anos. Agora, 6 de março de 2021, faz 40 anos que nós nos conhecemos. Vocês são quantos, 40? Nós somos, no grupo do WhatsApp, somos 36. Nossa, mas um desencarnou e 3... Um tomou uma decisão na vida bem radical. A gente continua amando ele muito, mas ele escolheu um caminho assim diverso que incompatibilizou a nossa convivência. Uma outra é evangélica ferrenha, continuamos nos amando, mas ela não conseguiu ficar no grupo porque a gente fala. E um outro que vai e volta, que tem muito isso em grupo. Mas os outros todos estamos juntos até hoje. E como que entra a paixão pela história aí? Paz, é tão decepcionante. Meus alunos me pedem para contar isso.
e eles ficam com uma carinha de desolados, porque é óbvio que para eles a ciência histórica tem a minha cara, né? Eu sou professor de terceiro ano de cursinho. Graças a Deus, eu gosto muito deles, eles têm muito carinho por mim, então a gente tem uma história. Aí quando ele me perguntou, Ricardo, como foi a sua escolha para ser historiador, eu digo que foi Papai do Céu. Você sabe o que é Papai do Céu? Papai do Céu mandou dizer. Tem isso aí, não tem aí também? Tem. Eu acho que o Brasil todo tem. Unidu, Unite, Salamé, Minguê. Porque eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ser médico, de hipótese alguma. Né? Hipótese alguma. Minha esposa é médica, maravilhosa, acho lindo, mas eu não consigo entender como alguém escolhe medicina, escolhe trabalhar. Não, é um ato de amor, doação. Né? Doação. Por isso que eu digo aos meus meninos, cara, você vai fazer medicina, você tem certeza. Porque se você não tem certeza, sua vida vai ser um inferno. Porque você escolher uma profissão como essa sem amar, por causa de status e tal, é um inferno, sabe? Não queria fazer medicina, não queria fazer as engenharias, que eu achava muito específica, e não queria fazer direito, hipótese alguma, por questões as mais variadas, que não vem aqui ao caso. As outras todas me interessavam. Mas aí, matemática, era noturno. Eu fiz Papai do Céu, caiu matemática. Matemática era à noite. Papai do Céu, mas peraí. Não dá, Papai do Céu. Mas é verdade, aí caiu matemática. Eu amo matemática. Tanto que fui fazer física depois. Eu fiz história, mas eu fiz física também. Olha. Né? No ano seguinte, entrei no curso de física e fiz os cursos em paralelo. Aí vi história em cima, aí foi massa, escolhi história. Mas podia ter sido biologia, química, qualquer coisa. Eu queria fazer uma ciência para poder... porque eu queria, na verdade, fazer teatro. Minha mãe não deixou. Ela não deixou no início. Não, você é pobre. Você vai, mas mãe, você é artista também, mas não quero saber, você precisa ter uma profissão. E na cabeça dela, assim, ser ator não era ser profissão. E ela estava certa. Ela não estava errada. Naquele momento, na nossa situação social, na realidade do Brasil, da ditadura militar e tudo, ela estava certa. E eu fui fazer outra coisa, hoje faço meu teatro, graças a Deus, ela estava o caminho na hora, eu fiquei muito revoltado, mas ela estava certíssima. Aí fiz história, fiz física, trabalhei com as duas coisas e acabei caindo na sala de aula de história, até essa mudança que eu falei recente aí, né, que eu resolvi dar essa guinada, né? Mas história é encantador, eu me apaixonei. Eu achei que foi que o destino me ajudou no Papai do Céu lá, né? Quando história virou uma possibilidade, porque é uma ciência fantástica, fantástica. E me o deu que tanta te encanta coisa. mais nela? Eu acho que é a justiça que a história traz, porque eu transformei no meu lema da minha vida que não esquecer é uma forma de fazer justiça. Nossa, que bonito. Então a história ela faz justiça, ela resgata os anônimos, ela reconstrói as verdades, né, do tempo, ela revela axiomas que são pétreos, que são permanentes, que são para sempre. Ela valoriza aqueles que realmente precisam ser valorizados, né? Ela revela os tiranos. Por isso que eu não me preocupo muito. Eu acabei de me angustiar com o momento histórico do Brasil, já sofri demais. Mas aí, toda vez que eu fico muito sofrido, eu penso, velho, a história é implacável. Não tem isso, porque depois que você faz o que a gente chama em história de neutralidade axiológica, que é o distanciamento que o tempo dá, daqui a 20, 30 anos, a gente vai olhar para esse momento histórico e não tem negócio de eu acho, eu gosto, é isso, aquilo. Não tem, tá ali, tá revelado. Os documentos, eles são infalíveis. Então, sabe, eu não tenho preocupação. Eu acho que a história tem isso. A história ela é muito reveladora, né? E ela é charmosa. A história é muito charmosa. Saber história, estudar história, é uma coisa que te dá um galardão, sabe, para a vida, para o seu entendimento, o seu olhar, sem prepotência, mas um olhar sobre as coisas com uma maturidade bacana, né, de quem, né, migrou pelos tempos, para quem conheceu as eras, para a gente, né, olhar a realidade com uma consciência maior. Eu gosto muito disso. E como que você vê a juventude espírita e a juventude? Já que você trabalha com tantos jovens, como que você vê? Você deve ter um olhar bem crítico, bem interessante sobre a juventude. Eu disse à minha filha hoje, minha filha tem 24 anos, tá ali nas fotos, né? Tá aí espalhada aqui pelo escritório. Marília, ela é uma menina, claro, todo pai quer achar que seu filho é melhor. Realmente, eu acho uma curiosidade que o ser mais belo já nascido na Terra tenha sido minha filha, né? Mas eu não sou coruja. E eu tento não, é sério, mas fora ela ser realmente a mais bela criatura já nascida nesse planeta, fora isso, eu não sou coruja. E eu tento olhá-la, assim, obviamente, com um olhar do educador, né? Ela é uma menina normal, como todas as outras, tem uma inteligência, tem seu talento incrível, é uma atriz realmente que me encanta muito, mas ela é uma jovem,
né, com todas as idiosincrasias da juventude de hoje. Mas hoje eu fiz uma reflexão com ela, a gente está trabalhando em home, né, obviamente, então a gente está convivendo muito, isso é muito bom, e alguém me mandou aquela história assim, na minha época, oh meu Deus do céu. Eu também gosto. Cara. Não gosto. Eu tenho constipio disso, como diz a meninada aqui no Salvador. Rapaz, que coisa boba, deselegante. Na minha época, nós éramos assim, nós sabíamos o verdadeiro valor do respeito. Coisa nenhuma, cara. Coisa nenhuma. Me perdoe, eu não aguento mais conselho de classe, porque eu não aguento mais colega meu dizendo os meninos não querem nada. Os jovens de hoje... Outro dia eu perdi a paciência num desses conselhos de classe online. Eu disse, cara, eu ouço você falar, você é meu colega há 30 anos na mesma escola. Você fala isso há 30 anos. Será realmente que são os meninos que estão cada dia piores? Ou você que está precisando fazer uma reflexão? Porque eu vejo hoje a juventude extremamente mais crítica. Os meninos com uma maturidade para a questão da sexualidade que nunca existiu. Um senso de responsabilidade. Na minha turma de terceiro ano, 8 meninas tinham engravidado antes do final do ano. Quer dizer que a galera fazia mais sexo ou menos sexo? Não, é porque hoje é outro nível de consciência. Claro que tem seus problemas, como todos têm. Claro que tem as vulgarizações, as más interpretações. E hoje um culto ao alcoolismo que me irrita. Eu digo aos meninos, que bobagem, galera. Vocês se acham tão espertos, mas ficam reproduzindo. É porque que não dá para ver, porque tem uma latinha ali de refrigerante que foi protagonista de um filme, nossa, que é um filme, assistam, chama Minha Praia, tá no YouTube. É seu também? Hã? Eu também? Esse é o filme? É nosso, esse graças a Deus foi bem premiado. Minha Praia, assim, Minha Praia. Chama Minha Praia. Aí basta botar meu nome, Minha Praia, porque senão vai aparecer um bocado de cena de praia, né? O cara surfando e tal. Vou botar a produtora da gente, que é o Escritório do Pensamento, depois eu compartilho com você, Cássio. Mas... E nesse filme tem uma latinha que ela tá ali. Essa latinha, depois eu mostro. Ela foi protagonista. E aí eu fico dizendo aos meninos, se acham tão espertos e ficam reproduzindo o que vê no intervalo dos programas de TV com latinha. Isso não é glamouroso, não, cara. Isso aí você tá sofrendo uma lavagem cerebral das grandes corporações de bebida alcoólica e achando que é bacana. Tô dizendo que você não beba nem beba, não, mas tenha a sua própria consciência, não fique reproduzindo. Então, esses meninos têm os problemas. Claro que tem, mas tem tantas vantagens em relação à minha geração, por exemplo. Tem uma verdade, uma coisa, sabe? A hipocrisia passa longe dessa meninada de hoje. Eles têm uma verdade de dizer as coisas no olho da gente quando querem dizer, sabe? Tem um compromisso com a vida, um senso. Todas as bobagens políticas que foram cometidas no nosso país nos últimos anos foram cometidas pelos velhos, cara. Sabe? Pelos idosos, me perdoem aí, sabe? A moçada com mais idade. Mas é isso mesmo. Então eu amo demais esses meninos. Aí eu disse a Marília hoje, mamá, eu vou fazer um desses lances, assim, desses videozinhos de internet que fica sendo compartilhado no WhatsApp, que esse que me mandaram era assim, você que nasceu entre 1955 e 1900, olhe como a vida era melhor. Melhor o quê, rapaz? Melhor o quê? Hoje você pega um negocinho desse aqui, cara, e você tem 3.000, 4.000 obras de arte de audiovisual na palma da sua mão, de graça. E se você quiser pagar mais um pouquinho, você vai ter toda a produção audiovisual do planeta até hoje na palma da sua mão. Acesso a todos os museus do mundo, a toda a informação. Então não tem como comparar, não tem. Eu sou apaixonado por essa geração. Acho esses meninos geniais. Acho que tem muita coisa bacana neles. Tem coisas neles que eu questiono. Posso falar, né? Já que eu estou elogiando, também posso dizer o que eu não gosto. Acho que vocês precisam treinar um pouco mais a humildade e a postura de aprendiz. Eu acho que como vocês são fantásticos, como vocês têm uma quantidade de informação única, por outro lado, vocês têm uma certa prepotência. Né? Uma coisa assim de meu pai, minha mãe, meu tio, peraí. E às vezes a postura de ouvir alguém que já passou por aquela experiência, sabe? A gente não é dono da verdade, mas a gente já passou por aquilo. Uma vez um menino, eu falando mal de drogas na sala, né? Aí um aluno virou lá no fundo, o Cássio fez assim, ô professor, não era nem meu aluno. Se fosse eu ficava magoado, mas não era. Em cursinho tem muito isso, né? Que o cara sai de uma turma, vai assistir sua aula porque alguém disse que vai, ele vai. Ele tava lá, assim, tipo visitante. Ô professor, você já fumou maconha por acaso? Você entendeu a pergunta dele? Não foi assim, olha, Ricardo, você já fumou maconha? Como quem quer saber da minha experiência? Foi, quem é você que nunca experimentou algo, quer falar disso? Eu disse, ô amigão, você já pulou do elevador Lacerda alguma vez?
Você já pegou um martelo e bateu na sua cabeça forte para ver se quebra? Eu não estou entendendo, amigo. Tem gente que já passou por certas experiências. Eu não preciso passar de novo. Eu, quando vou sair de casa, pego a chave do carro e bato, chavei o motor. Eu não preciso inventar a roda, pensar como seria um motor a vapor, e aí inventar um motor a explosão, para inventar um automóvel. Eu não sou Ford, eu não sou Henry Ford. Eu não preciso, eu vou criar em outras coisas, porque isso já foi criado. Então, eu acho que há experiências que precisam ser valorizadas. Eu acho que a meninada, às vezes, esquece disso, entendeu? Mas, por outro lado, é uma geração fantástica. E se pegar a Ponga, já que você perguntou sobre o movimento espírita, eu, nesses 40 anos acompanhando, porque aqui na Bahia, nessa instituição nossa, a gente teve que assumir a coordenação muito cedo. Aconteceu uma coisa interessante, Cássio. Toda a geração de coordenadores da gente abandonou o centro espírita ao mesmo tempo do nosso Sério? centro. Largaram? Todos. Tiveram lá um imprint, sei lá o quê, e deixaram. Sério, num ano assim para outro, todos deixaram. Eram 16 monitores, alguns viajaram, outros estavam saindo da universidade, começando vida, casaram. Foi uma coincidência, um negócio assim. Só ficou uma pessoa que você deve ter ouvido falar, que se chama André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Sim. Um dos maiores avatares do planeta nesse momento, um fenômeno de bondade, de luz, de inteligência, de tudo. Aí Peixinho chamou a gente, todo mundo com 16, 17 anos, e disse assim, e aí? A gente tem aqui a juventude da gente chegou a ter 400 jovens no domingo de manhã. 400 jovens. Chegou a ter evento com 400 jovens. A gente fazia aqui as CONGEBs, Confraternização de Juventudes Espíritas, do Estado da Bahia, com 1.500, 1.600 jovens. Um negócio fantástico no interior da Bahia, durante o carnaval. Ele disse, a gente tem duas opções, desistir ou vocês resolverem antecipar e assumirem. E a gente começou a assumir os grupos. Essa geração, esses 40 amigos meus que eu te falei, a gente começou a assumir por estímulo de Peixinho. E ao longo desses quase 40 anos, né, assistindo e acompanhando o movimento espírita juvenil, velho, as oscilações são impressionantes, os altos e baixos, a quantidade, frequência, movimentação. Eu acho que a gente está num momento de curva ascendente. Eu estou sentindo isso. Nós tivemos momentos incríveis nos anos 80, início dos anos 90, depois houve uma crise séria mesmo no movimento espírita juvenil no país inteiro, com raríssimas exceções. Por exemplo, aí vocês em Brasília, o pessoal de Goiás manteve-se sempre com o movimento bem no topo, assim. A galera de Minas também, que eu tenho acompanhado, mas a maior parte do Brasil viveu uma crise muito séria. E agora eu estou vendo de novo esse renascimento, assim, a movimentação. Rapaz, só agora, nos últimos 4 semanas, eu participei de uns 8 eventos promovidos pelos jovens, das casas espíritas, assim, né? Congelém, esse encontro agora, simpósio do Vale do São Francisco. Rapaz, eventos os mais variados promovidos pelos jovens, ou sobre a coordenação de pessoas mais velhas, mas para os jovens. Então, eu acho que é um momento de curva ascendente. Vamos tirar proveito disso, para que cada vez que houver, e é cíclico, é natural que há né? A gente tenha curvas cada vez mais suaves e ascensões cada vez mais proeminentes. Mas eu vejo como um bom momento, Cássio. Eu vejo um bom momento do movimento juvenil. E você que é um artista, como que você vê a arte dentro do movimento espírita? Você consegue ter espaço? Como que sua análise sobre a arte? Eita tema delicado aí, né? Eu também acho, por isso que eu estou te perguntando. Me vi muitas vezes assim em xeque por causa disso, dentro da minha casa, inclusive, né? Porque existem versões bem diferentes assim sobre isso. A minha não quer dizer que é a melhor nem a verdadeira, mas eu interpreto a arte de 2 formas. Acho que ela é uma ferramenta incrível de vinculação do jovem com a casa espírita e com seu apaixonamento pela doutrina. Eu me apaixonei pela doutrina espírita muito pela força que a arte teve, assim. Acho que é uma potência de luz muito grande e nem todo mundo interpreta assim. Algumas pessoas acham que o jovem que vai para o centro espírita por causa da arte não está indo pelo motivo correto. Ele tem que ir por algum motivo. Por que pela dor pode, pela arte não pode? É estranho isso. Por que o menino que perdeu lá a mãe ou passou uma desilusão amorosa ou está passando por um processo de depressão, ele pode procurar o centro espírita? Mas o jovem que vai para o centro espírita porque tem um coral, não pode? É muito estranho isso, eu não consigo entender, mas cada um tem seu ponto de vista, sua forma de interpretar. Eu acho que, se for pela arte, ótimo, que venha. Ele não pode transformar o centro espírita num mero palco, nem uma mera expressão das suas vaidades ou
né? Mas eu vejo a arte como uma ferramenta importante de atração do jovem, de vinculação. Lembra do início que eu falei para você que eu já vinha questionando, eu venho há muito tempo questionando o formato de doutrinária, amigo. Muito. Eu lembro que as doutrinárias tinham 1h40, 2 horas. Hoje, todo mundo está fazendo doutrinária com 45 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Divaldo foi um dos que começou a mudar isso, mudar esse paradigma, sabe? Eu tenho participado de muitos eventos como esse que você me convidou, que eu estou aqui, aliás, muito feliz e honrado, que é um outro formato, uma entrevista, um bate-papo. Não sei se você assistiu o evento, né, da jornada do simpósio de sábado, que foi uma homenagem a Kardec, foi promovido por uma série de cidades aqui do interior da Bahia, capitaneada por Feira de Santana, em que fomos 5 pessoas na palestra da noite. Cada um falava 15, 20 minutos e tal. E com muita arte, né? Do Cordel entrou, cantou, teve músicos do Brasil inteiro participando. Né? Poesia, eu fiz, né? Eu fiz um poema. Se Kardec tivesse nascido em Feira de Santana. Então, eles botaram esse poema lá. Passei trechos dos nossos filmes e tal. Então, pô, foi super elogiado depois. A galera adorou, achou que foi divertido, foi bacana, foi atrativo. Por que tem que ser sofrido? Por que tem que ser? Por que o espiritismo... Não tem, não, rapaz. O espiritismo é alegria, é transformação, é nova era. Sabe? Uau! É uau! O espiritismo é uau. É para mim uau. Eu acho que tem que ser para todo mundo uau. Então, eu acho também que a arte dentro do centro espírita ela tem mais essa função, que é emocionar as pessoas, tocar o coração das pessoas, mostrar Jesus, Kardec, São Francisco, Joana, sobre a ótica do coração, a ótica da beleza, da arte. Eu sou 100% a favor. Só não acho que existe arte espírita. Isso é outra polêmica. Eu acho que existe arte feita por espíritas. Eu acho muita presunção a gente dizer arte espírita. Não tem arte espírita, arte católica. Arte é arte. Música é música. Boa a ou não, música né? com temática espírita. A música, com todo respeito, viu, galera? Estou falando isso aqui, mas não quer dizer que isso é nada. É apenas o meu ponto de vista. E não quer dizer que eu não vá mudar daqui a 2 ou 3 dias se uma verdade me parecer mais consistente. Então, eu sempre preferi, nos eventos com arte, botar assim, encontro espírita de arte, encontro espírita de música, festival espírita de cinema, mas não um festival de cinema espírita. Eu não acho que existe um cinema espírita. Não existe mesmo. Se alguém me provar que tenha, eu quero saber como é um cinema espírita. Existe um filme, né? Um festival espírita, ou espíritas fazendo filmes, fazendo cinema, mas não assim, não sei se me fiz entender, Não, mas entendi. é um ponto de vista. Não tem